Fala, líder, tudo bem com vocês? Mais um Leadercast, falando aí sobre visão, sobre valores, sobre empreender. E hoje, mais que especial, estou com um parceiro, amigo, né, que estamos aqui dia a dia, todos os dias, falar e também conhecer quem é o Ricardo Pasqualini, qual é a sua visão sobre o consórcio, onde você quer chegar, né? E hoje, para mim, é uma honra você estar aqui com a gente, né, pelo mais um episódio da Leadercast, um podcast que já está chegando aí no mercado para passar conhecimento. Eu queria saber quem é você. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer o Henrique pelo convite. Referência máxima hoje no sistema de consórcio, o cara que mais vende que eu conheço a título de plataforma, né? Parabéns pelo projeto, falar aqui sobre consórcio, sobre liderança, sobre gestão. É uma honra estar aqui compartilhando essa mesa com você. Mas vamos lá. Falar de Ricardo Pasqualini é um pouco complicado porque nasci de 6 meses prematuro, então a minha vida desde quando eu vim para o mundo já foi essa garra de ter que vencer, ter que lutar para poder viver. Então, e o consórcio ele tem muito disso, né? São 16 anos vendendo consórcio, comecei como vendedor, supervisor, depois me tornei gerente com 24 anos, depois de 1 ano e meio fui promovido a gerente regional, tomava conta de 15 unidades. Sim. Né? E depois tive o prazer de ser representante, master plataforma, e de plataforma estou tendo esse imenso prazer de ser gestor de uma grande galera aí que está desenvolvendo um grande trabalho aqui no Consórcio Promove. Então, são 16 anos de muita garra, de muito trabalho, de muitos altos e baixos, né? Acho que tem algumas pessoas que me acompanham há algum tempo. Tive uma perda muito grande recentemente, que foi perder minha mãe. Tive que recalcular toda a rota por conta dessa situação, mas graças a Deus hoje estou desenvolvendo um trabalho muito bacana aqui com a Promove, junto com você, e vamos bater esse papo aí sobre consórcio, que eu tenho certeza que a galera vai gostar muito. Então, fala um pouco sobre sua vida. Você é aquele cara que veio dos altos e baixos. Eu acho que todo mundo que trabalha no consórcio e com vendas vem do altos e baixos, só que a sua história realmente é uma história diferente, né? Porque assim, você perdeu sua mãe e logo em seguida você também perdeu a sua representação. Então, sim, poxa, ali, eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória. O engraçado que essa história foi no meu auge, né? Porque eu estava como representante, minha empresa estava lá indo super bem, montei a imobiliária dentro da minha própria representação. E da imobiliária me surgiu a ideia de montar a Business Motors, que era a loja virtual de carro. Então ali a gente tinha 50 vendedores e tudo indo muito bem, tudo fluindo, tudo indo maravilhosamente muito bem. E aí minha mãe super bem, e o que aconteceu? Ela faleceu. Nesse momento que minha mãe acabou falecendo, a minha cabeça ela travou, porque ela morava comigo e toda a minha rotina era em pró da minha mãe. Então isso me abalou psicologicamente. E em seguida eu tive um grande dissabor de ter uma funcionária dentro da minha empresa que acabou cometendo atitudes fraudulentas dentro da empresa, que me gerou um transtorno comercial muito grande, onde eu acabei indo para a rede nacional. Isso a gente pode até abordar aqui. Fui parar na Record, né? Um momento assim muito difícil, porque eu tinha acabado de enterrar minha mãe, fazia 15 dias. Imagina você enterrar sua mãe em 15 dias, daqui a pouco você está dando entrevista em rede nacional explicando por que a sua empresa está tida como dando golpe na cidade, sendo que graças a Deus a gente sempre desenvolveu um trabalho muito bacana, por isso que a gente abriu imobiliária, loja de carro, enfim. Então foi assim um momento grande desafiador. Acho que a gente vai abordar esse assunto para poder entrar nos detalhes, mas graças a Deus, como a gente sempre desenvolveu um trabalho muito bacana, ganhei todos os processos. A gente ganhou, a Record quis se retratar, a gente falou, não vai mudar nada, porque minha mãe não vai voltar a estar viva e a empresa eu já fechei. Então isso só vai me gerar um pouco mais de tristeza, porque não tem mais o que fazer. Mas é isso, graças a Deus a gente conseguiu ganhar tudo isso daí, e agora a gente está tocando um grande projeto aqui na Promove. Pasqualini, como é que você fez para mudar essa direção? Porque assim, você além do choque de perder sua mãe, você perdeu sua empresa, e como é que você fez para se reerguer? Como é que foi aquele momento ali após toda essa situação? Cara, na verdade assim, foi muito difícil, sinceramente. Foi assim, sinceramente, primeiramente Deus, né? Porque eu me agarrei muito em Deus, eu queria entender porque tudo aquilo estava acontecendo, eu estava no meu melhor momento, né? A empresa fluindo, como eu já disse. A gente estava abrindo a segunda imobiliária numa cidade próxima lá, enfim. Então, o que eu pude primeiro é aceitar
a morte da minha mãe porque é uma coisa natural da vida. Por mais que a gente não quer, olha que engraçado, isso daqui até é bom de contar. Deus, ele foi tão misericordioso comigo que minha mãe faleceu na sexta, só que de domingo para segunda ele me mostrou em sonho que ia levar ela. Eu tive essa revelação em sonho, eu velando a minha mãe do mesmo jeito que foi na vida real, foi no sonho. Então realmente eu aceitei, porque era como se Deus falando assim: Ricardo, chegou a hora, eu vou levar a sua mãe aqui pro céu e agora você vai ter que tocar a sua vida daqui pra frente, porque a gente era muito alinhado. Eu e minha mãe e meu irmão, a gente sempre foi aquele fechamento, sabe? A trinca. A trinca de poderia vir o tsunami, os três estavam sempre muito fechados. Então quando a gente perdeu esse alicerce que era minha mãe, então me abalou muito. Foi se apegar em Deus, aceitar e entender que faz parte da vida. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu me apeguei muito numa filosofia grega que chama estoicismo. O estoicismo, ele ensina que tem eventos naturais da vida que não tem como a gente prever e nem se precaver. Por exemplo, vamos dar um exemplo no que aconteceu. Vamos dar um exemplo para mim de um fenômeno natural que aconteceu, que morreu um monte de gente que foi lá em Porto Alegre. Olha quantas pessoas morreram naquele momento, crianças, senhoras, que não tinha nada a ver, não eram as pessoas ruins, só que veio um fenômeno da natureza, devastou tudo e as pessoas tiveram que recomeçar ali. Tirar o barro da casa, aceitar e se colocar de pé. Foi o que aconteceu comigo. Teve um momento que eu falei: ou você toma a posição, sacode a poeira e vai para cima, ou você vai ter que contar a sua história, que você estava vencendo e hoje é você um derrotado. E eu jamais vou querer carregar isso para minha vida, porque minha mãe sempre foi uma leoa, nunca deixou faltar nada pra gente. Então eu falei: eu tenho o DNA, a dona Cleide, eu preciso dar a volta por cima. E graças a Deus, dentro desse 1 ano e meio que eu tô aqui na Promove, esse mês eu tô batendo 50 milhões em vendas, a minha meta é 100 dentro desse 1 ano e meio. Então, assim, quero agradecer os representantes aí que tá comigo, que tá lutando comigo, que aceitou esse projeto, né? A gente está construindo essa administradora chamada Promove. Você sabe que é muito difícil você concorrer com grandes administradoras que estão no mercado há um grande tempo, e o representante na ponta, às vezes ele quer já o bolo pronto. Ele não quer bater a massa, ele não quer fazer parte desse movimento. E a gente, como gestor, a gente tem que estar aqui realmente construindo junto, lado a lado com a nossa diretoria, para poder construir. Então foi isso, foi me apegar em Deus, entender que faz parte da vida. Se você quer ser um vencedor, você vai ter que ir para cima, não tem jeito. Momentos difíceis, depressão. Como é que você encarou isso de perto? Como é que é você acordar desanimado, perdeu tudo? Qual foi a sensação que você teve naquele momento ali? Que é um momento que ninguém espera, que é bem forte. A palavra depressão. Cara, é engraçado porque assim, eu era um cara que eu julgava muito depressão, né? Eu acreditava que a depressão era um estado mental que a pessoa criava, às vezes para não fazer aquilo que tinha que ser feito. Tô depressivo, tô desanimado. Só que Deus mostrou para mim que a depressão existe. E outra coisa também, dentro do meu departamento, eu sempre cobrei dos meus vendedores e tudo mais, que eles tinham que investir nele mesmo. Pô, não é possível, vendedor, que você não tem R$20, R$50 para você poder fazer um tráfego pago para poder trazer mais clientes. Só que Deus me provou que é simples. Se você ficar sem R$20, eu saí de um faturamento de R$500 mil por mês das minhas empresas, que era a imobiliária, a loja de carro e o consórcio, para zero. Em questão de 3 meses. Eu saí de você ter lá 300, 400 mil parado na conta a zero. Não ter nem R$20. Se meu filho ficasse doente, eu não tinha nem para comprar de pirona. Então, realmente foi... A questão da depressão veio um ensinamento que realmente existe. É um momento de você tratar da sua saúde mental, porque quando... Existe vários níveis de depressão. Eu cheguei, eu acho que no nível mais difícil, que é aquela questão de você olhar para sua conta, olhar para dentro de casa e falar: meu amigo, o que você vai fazer da sua vida agora? Ou não querer nem sair de dentro de casa. Nem sair de dentro de casa. Engordei quase 40 quilos, né? Fiquei gigantesco, né? Só que aí Deus, Deus faz as coisas da melhor maneira possível, cara. Então, dentro desse momento, eu busquei força em Deus, montei minha outra representação numa cidade menorzinha, né? Que aí, quando aconteceu isso, eu fui para uma cidade um pouco menor, recomecei a minha vida, me conectei com pessoas interessantes, graças a Deus.
Muita gente me conhece do consórcio, então sabe da minha índole, sabe do meu profissionalismo. Então, a minha retomada ela foi um pouco mais fácil. Porque uma coisa é eu falar que você é um desonesto. Outra coisa é eu te conhecer. Se eu te conhecendo, sabendo que você é honesto, chega um cara falando que você não é, eu sabendo que você não é, eu falo, meu, não é, isso daqui não cabe, é mentira que esse cara tá falando. Então foi o que aconteceu comigo. Então muita gente começou a me procurar de novo para cadastrar na Promove, clientes querendo comprar consórcio. Então fui e recomecei do zero. Peguei a pastinha, voltei a ser vendedor, vender 500, 600, 1 milhão, 2 milhões, até no mês que eu vendi 4 milhões, comprei o carro, estava sem carro na época, comprei um carro e recomecei. E aí, olha que legal. Quando eu estava lá em Assis, na For You, a gente tinha acabado de vender, acho que 4 milhões, a gente estava com 6 vendedores, a gente vendeu 4 milhões. E aí um rapaz me ligou, chamado Guilherme, e falou, Ricardo, tem uma plataforma para te indicar, vende 20 milhões. Se eu fosse um cara desonesto, ou um cara que não fosse profissional do consórcio, você acha que o cara ia me indicar uma plataforma que vende 20 milhões? Não me indicaria. Me indicou, conectei na Promove e aonde surgiu a oportunidade de estar aqui. Então, a pessoa pode te intitular de qualquer coisa. Só que o fato, ele vai ser sempre o fato. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, velho. Então é isso. Então, nesse momento, recomecei minha vida, vendedor, de pegar a pastinha, né, que é meu irmão. Fica aí no escritório, vou indo atender o cliente lá, a gente vai se falando, amor, dá o suporte no administrativo, vou mandar os dados do cara para poder... Tudo de novo, era 3 pessoas. E a Yasmin, que também sempre foi minha irmãzona, sempre me acompanhou nessa trajetória também, ela sempre acreditou, foi uma pessoa que, nesse período que gerou todo esse transtorno, emprestou o nome dela, emprestou cartão de crédito, assim, é uma irmã que eu tenho, realmente, foi uma pessoa que... Não acredito, Ricardo, que tá acontecendo isso, meu... Aconteceu, vamos dar a volta por cima e aí, graças a Deus, a gente se levantou. Ricardo, seguinte, tem muitos representantes hoje que estão no auge e que em algum momento da vida possa ser que aconteça algo que ele não se planejou. Para essas pessoas, o que você tem a falar e o que fez mudar sua mentalidade sobre a queda? Porque a queda eu já passei, todo mundo já passou. Mas o que você mentalizou ali na sua vida? Qual foi o seu propósito para sair daquela situação? Primeira coisa o conselho que eu tenho para dar para os representantes, master, plataforma, é assim, a gente tem que tomar alguns cuidados como gestor, como dono do negócio, que tem certas autoridades que você não deve passar para o seu liderado. Por que aconteceu da menina fraudar os contratos de consórcio contemplado e me gerar um grande transtorno? Porque a demanda no escritório estava tão grande de carta contemplada, eu acabei autorizando ela a ter o arquivo que editava os contratos para poder vender as cotas contempladas. Então, tem que tomar alguns cuidados, que tem coisas que só o dono ou o sócio tem que realmente ter o controle, porque dependendo essa autonomia para um terceiro que você dá, você abre precedente para a pessoa ali fazer uma merda. Então, ao erro, né? Ao erro. Então, é isso. É tomar esses devidos cuidados, estudar muito sobre gestão, ficar muito perto da galera. Faltou um pouco desse tato, meu, porque a empresa foi crescendo, eu abri a imobiliária, abri a loja de carro, aí a gente abriu até a Business Bank, que foi uma operação de home equity, que o empresário ele deixa o imóvel dele alienado e a gente liberava um capital para ele. Então assim, a gente criou um ecossistema dentro do escritório, só que o volume começou a aumentar tão grande que eu não tinha abraço. O que comecei a fazer? Supervisora, tá vendendo, faz o contrato aí, faltou o braço, faltou um pouco de senso da minha parte onde abrir precedente. Então tem que tomar muito cuidado, que tem setores dentro da empresa que realmente não tem que fazer, não tem como você delegar, entendeu? Você tem que ser realmente você que tem que fazer, que tem que ficar de perto ali. Então, para você que é gestor, e olha o que Ricardo falou aqui, né? A importância de que tem setores na sua empresa que só você é responsável, só você vai fazer da forma correta. Então, a gente tem muitos gestores que gostam de ortogar poderes para as outras pessoas e querem ficar lá, porque eu sou gestor, que eu tenho que ficar aqui de boa, tranquilo. Não, quanto mais
cargo você tem na empresa, quanto mais você é dono do seu próprio negócio, mais trabalho você vai ter. Exatamente. Que fica de reflexão aqui para as pessoas. Às vezes, por que um negócio faliu? Por que um negócio não deu certo? Porque você quis colocar a responsabilidade em outras pessoas. Então, eu acho que isso é um fato que acontece em muitas empresas que não dão certo por conta dessas atitudes, de sempre querer delegar funções, e o gestor ele tem que tá naquele trabalho, né? Sempre supervisionando, sempre a maior responsabilidade é dele, tudo Sim. vai cair no CNPJ dele. Então, quando essa pessoa entende isso, ela se torna um gestor de sucesso. Na verdade é o seguinte, todo princípio que você fere, existe a consequência. Então tem princípios empresariais que a partir do momento que você abre mão daquilo, você vai pagar a consequência. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Então tem princípios que você não deve ferir. Vamos falar agora de consórcio, vamos falar agora sobre o cenário atual. Hoje, no nosso mercado, a nossa maior concorrente hoje é as empresas que trabalham com intermediação, que trabalham com uma assessoria. E a gente sabe que isso é errado. Eu queria que você falasse um pouco sobre pessoas que trabalham nessa forma, desse jeito, que acaba prejudicando hoje quem trabalha com a empresa que tem fiscalização, com autorização. Ô Henrique, eu acho que antes de eu dar minha opinião, explica pra galera aí o que é uma intermediação de consórcio, só para o pessoal entender o que é isso. Intermediação. Tem representantes hoje que acham isso legal, acham que isso é uma forma correta. Eles cobram uma porcentagem, exemplo, ele cobra ali do cliente uma parcela, o valor da parcela, encaminha esse valor da parcela para a administradora e cobra um percentual, exemplo, 10%, 5%, 7%. Ele cobra uma corretagem para poder vender a cota de consórcio. Isso, e ele na cabeça dele acha que isso é legal, isso é bacana. E isso não existe. Não existe nada e nenhum documento, nada que possa legalizar essa forma de trabalho. O que as pessoas têm que entender, os profissionais de consórcio, que é o seguinte: a diferença de uma antecipação da taxa de administração na primeira parcela, que é o que cobre o custo da venda, do que você cobrar uma intermediação. A intermediação, ela não abate nada do saldo devedor. A antecipação, ela já, por exemplo, se antecipa 2% do cliente no consórcio, esses 2% já abateu do saldo devedor. Da taxa administrativa, né? Também, né? Agora, a intermediação não, ele acaba cobrando simplesmente para poder vender o consórcio para você. Então, realmente, é uma prática que está crescendo muito no mercado de consórcio, né? E eu costumo falar que isso daí é o crack do consórcio. Realmente, quem experimenta da intermediação, ele fica tão viciado, porque o dinheiro é na hora. O cliente não precisa passar por um pós-venda. O dinheiro é na hora. Ele vendeu o consórcio, o dinheiro está na conta. Então, para esse vendedor, para esse empresário, ele virar essa chave depois, a gente recebe um comissionamento semanal. Para o cara que vende intermediação, uma semana para ele passa a ser um mês. Olha que loucura. Então, tem que tomar muito cuidado, porque dentro da jornada de profissional de consórcio, sempre vai ter caminhos que parecem mais legais, mais bacanas financeiramente, só que é um caminho que ele não tem volta. E se tiver a volta, é muito dolorido. Você sabe aquele espinho que ele é para frente? Quando você entra, você não se machuca, mas na hora que você vai voltar, ele tá tá de cara a cara. Aí existe um preço a ser pago para você poder sair dessa prática. Então, realmente tem crescido muito. A gente tem orientado muito, né, os representantes a isso, essa prática aí, porque realmente... E outra coisa, tem muita galera indo presa. Sim. Muita gente. Eu queria até te perguntar. Muita gente indo presa. Pessoas você viu o fulano de tal, acaba normalizando, achando que o fulano de tal foi preso. Você viu a galera do não sei da onde foi preso, daquele estado. Meu, olha que... Aí eu te pergunto, qual tipo de profissional você quer ser intitulado? Qual é o seu rótulo? Qual que é a sua bandeira? É o cara que realmente faz um bom atendimento, que o consórcio hoje está em alta. Hoje, se você vê os números de consórcio, só cresce. XP se tornou consórcio, BTG tá aí com a Demicon. Grandes empresas, multinacionais, tudo querendo ser consórcio. Por que eu vou para um caminho que vai me colocar na cadeia ou às vezes me prejudicar? Então tem que tomar muito cuidado, realmente. Tomem cuidado. Se você receber uma proposta de uma intermediação ou de uma consultoria, nega na hora, porque
nem tudo que reluz é ouro, né? Com certeza. Vamos falar agora sobre gestão. Esse canal aqui foi criado para falar de gestão de pessoas. Você chegou a vender 10 milhões como gestor, 20 milhões, né? Como plataforma eu cheguei a vender 30. 30 milhões, cara de 30 milhões. Como é que você fez para chegar nesse resultado assim grandioso, né? Foi 2021, 22? Foi 21 ali, 20, 21, até a pandemia ali, né? Sim. Como é que foi? Na verdade, assim, eu tive uma grande escola chamada Consórcio Remasa. E o Consórcio Remasa, ela é uma grande formadora de profissional. Então, graças a essa escola, eu me tornei um bom profissional e consegui formar outros grandes profissionais. Então, isso me ajudou muito dentro da minha representação, porque eu não tinha dificuldade em formar vendedor e nem supervisor. Sim. Então, em questão de quando eu montei minha representação, em questão de 6, 7 meses, eu já estava vendendo 8 milhões. Porque eu sempre tive um programa chamado Escola de Liderança, que toda quarta-feira a gente falava sobre liderança, o que é ser líder. Eu selecionava a galera que estava se destacando dentro do meu escritório, montava a escola de liderança e a gente falava como que é a rotina para poder formar, critério para poder promover, porque hoje as pessoas só promovem na questão de venda e nem tudo é venda, né? A venda, ela tem que ser uma coisa natural. É a mesma coisa que eu sempre falei pro meu time. Imagine um dono de uma padaria chegando no padeiro e dar parabéns porque ele fez pão, sendo que é a profissão do cara. O cara que ele é profissional de vendas de consórcio, ele tem que entender que a venda faz parte do dia a dia dele. Ele não pode, a gente tem que reconhecer, tem que premiar, tem. Só que não pode deixar isso criar uma cultura que eu vendi, sou o cara, não, calma. Porque hoje, o que acontece? Hoje, qualquer cara que vende 500, 600 mil tá achando que é rei. Sim. Principalmente pra gente que vende o consórcio com uma antecipação um pouquinho maior, com a adesão, né? Então, tem que tomar esses cuidados, educar essa galera. Então, eu fiz isso. Fui educando, fui formando, promovi supervisor 1, tal. Depois, representante júnior, né? Que é aquele formato Sim. que a gente tem, representante júnior, até crescer a plataforma, chegar a 30 milhões. Eu nunca tive essa expertise de buscar representante fora. E quando eu te conheci lá na outra administradora, que eu vi você vendendo 50, 60 milhões, eu falei, meu, o cara vende demais, cara. Né? Então você sempre foi uma referência, só que eu nunca tive esse tino para captar representante. Nessa função que eu estou hoje aqui na Promove, eu estou aprendendo. Dentro desse 1 ano e meio, eu estou vendendo 50 milhões, recomeçando do zero, totalmente, aprendendo com o Fabiano e com o Tom, que estão me ajudando muito agora, com você que está aqui com a gente. Então, realmente é isso. Ter a humildade de sempre estar buscando conhecimento e formar a galera. Sempre foi assim a minha rotina. Parabéns aí, Pasqualini, porque assim, a gente vê que você é um cara que está toda hora se conectando. Eu observo no seu dia a dia. Isso é interessante, é um cara de se conectar e isso é humilde sempre. É uma das coisas que eu vejo hoje no mercado, muitas pessoas que começam a vender e não tem aquela coragem de dar um passinho para trás para poder pegar impulso. Falta muito isso. Às vezes, se você dá um passinho para trás, mas se é para se reconectar, para você estar bem mentalmente, você chega em lugares que ninguém nunca chegou. Né? Desde quando eu era vendedor, eu sempre tive um hábito que era o meu próprio gerente, que quando eu comecei, ele fazia a gente estudar a concorrência de cabo a rabo. Porque quando a gente visitava o cliente às vezes tinha 3, 4 propostas de 3 administradoras. Só que eu já tinha estudado tudo. Eu sabia onde que ela ia ganhar, onde que eu ia ganhar. Então eu já sabia. O ponto fraco de cada um. Exatamente. Então eu já sabia onde eu argumentar. Então acho que falta um pouco disso, né? De você estudar o mercado em si para você realmente treinar a sua galera em cima disso. Porque aí você vai realmente criando uma galera, um exército assim bem forte. Show de bola. Vamos falar agora sobre gestão, sobre gestão de pessoas. Como é que você fazia ali a organização da sua empresa? Como é que era o dia a dia ali Porque você falou que também tinha uma imobiliária. Como é que você fez para trabalhar com imobiliária, trabalhar com venda de carros e trabalhar com consórcio? Como é que você fez para ter essa gestão das 3 empresas e dar certo? Porque tem muita gente que não conseguem trabalhar nem com uma, né? Nem com consórcio direito, já não tem uma gestão. Como é que você fazia para administrar essas 3 empresas, que eram 3 empresas que você tinha, né? Sim. Cara, foi assim, na verdade eu sempre fui um cara muito próximo da minha galera, sempre fui um cara
que cheguei muito cedo. Qual que era a minha rotina? Vamos lá. De manhã tinha aquele bom dia, alinhamento, né, com o time comercial, qual que era a meta da semana, qual que era a meta do dia, e aí com a liderança a gente desenhava a nossa estratégia. E aí o que aconteceu? Quando eu tive a ideia de montar a imobiliária, foi porque a gente já estava tendo alto índice de carta contemplada dentro do departamento, porque a gente tinha 50 vendedores, então o volume de contemplação dentro do nosso departamento era grande, e o próprio cliente começou a perguntar se a gente tinha imóveis para poder indicar e tudo mais. Aí onde surgiu, eu falei, eu tenho cliente contemplado com crédito, se eu tiver o produto aqui dentro, eu ganho 2 vezes. De 5 mais 6 eu ganho 11% de comissão. É bastante comissão. Falei, então deixa eu entender isso daqui. É aquela questão que eu acabei de falar, de estudar, de entender. E aí eu tive um prazer de, dentro de uma entrevista, eu me conectar com um corretor, né, num processo seletivo. Expliquei o projeto da imobiliária, que eu estava com a ideia, o cara super topou na hora, deu super certo. E aí, como é que eu dividia? Todo final do dia eu conversava com a liderança de cada setor, imobiliária, consórcio, Business Motors e a Business Banks. Então eu tinha um alinhamento muito forte com o meu time de liderança, né? Deixava eles super à vontade a trabalhar, a meta é essa e vamos para cima. Então não é tão difícil tocar as empresas, porque quando você... o que me ajudou também, deixa eu voltar um pouquinho na minha história aqui. Quando eu me tornei gerente regional, com 25 anos, que eu tomava conta de 15 unidades, eu aprendi muito cedo realmente ter essa clareza, essa sinceridade com o nosso liderado, com o gestor. Então é isso. A Business Motors surgiu por conta disso também. Conheci um baita de um vendedor de carro. Falei, vamos fazer isso? O que você acha? E aí ele falou, mas você não tem carro. Você vai vender carro como se você não tem carro? Não, eu tenho uma ideia. Vamos chegar seu tio não tem a loja de carro aqui, que é uma das maiores da cidade? Tem. Pergunta para ele se ele não quer ter 50 vendedor de graça, rodando o estoque dele. Tenho certeza. Quem que não quer ganhar 50 vendedores para publicar no Marketplace? O cara, lógico que eu quero. Topou, só que eu fiz? Abri o CNPJ da loja de veículo, fiz a plaquinha lá na gráfica, né? Aí eu pegava o carro do cara na concessionária, num lugar mais bonitinho, batia a foto e fazia os vendedores postar. E aí começou a gerar. Aí não dava problema, não? Não dava problema, porque o cliente que queria ver o carro, ele ia lá, buscava o carro, trazia na frente do meu escritório. Você tinha essa autonomia de ir lá buscar o carro, né? Confiança 100%, entendeu? Ia lá, buscava o carro, o cara fazia o test drive. Não dá pra fazer de qualquer jeito, né? Não. O negócio muito bem orquestrado, muito bem gerido. O cliente ia, fazia o test drive. Na Business Motors a gente fazia o financiamento, a gente tinha credenciamento com a BV, Itaú, enfim, a gente tinha a rede de financiamento. O que aprova financiamento, vende o carro, parabéns para você, comprou seu carro. Vendia muito pelo financiamento? Muito. E aí o que recusava, eu já direcionava o lead para o departamento de consórcio. Então, criou um ecossistema do que o que recusava de financiamento de carro já passava para o departamento de consórcio, o que recusava de imóvel já passava para o time de consórcio. Então... É você que fazia essa gestão? Não, a administrativa fazia isso. É a Yasmin que direcionava os leads, né? Você tinha uma pessoa responsável. Para fazer isso, porque senão a gente acaba... Sufocando, né? Muita coisa. E infelizmente, a gente acaba como gestor, sempre vai passar para o vendedor que você não vai perder a venda. Você como empresário, você vai acabar... Não, vou passar para o vendedor ali que eu sei que o cara vai tirar a venda, né? Então, a gente criou esse ecossistema. Então, era muito fácil. Final do dia, eu sempre tive o hábito de conversar com a minha liderança. Deu 6 horas, relatório com a galera do time tal. Agora, vamos lá, gestores. Vamos falar como é que foi o dia, como é que vai ser amanhã, o que você acha que tem que melhorar. E aí, como é que vai ser? E aí, a imobiliária vai crescer? Era assim, cara. Então, tem líder, aí fica a dica, porque tem líderes que ele não tem essa gestão. Como é que você vai ser gigante? Como é que você vai crescer, sendo que você não tem uma gestão da sua empresa, você não tem uma rotina? Muito interessante o que você falou, que quem não cria rotina não cria resultado. Eles não andam junto. Então tem que ter um momento de oração, tem um momento de fazer uma reunião. Como é que você vai chegar nos grandes resultados, sendo que você trabalha de qualquer jeito, chega na hora de qualquer jeito, em qualquer horário, bota qualquer um para tomar conta do seu negócio? Porque a questão da rotina, eu tinha uma rotina muito maçante na questão de treinamento. Eu sempre gostei na parte da manhã,
fazer o bom dia ali, dar uma palavra motivacional, só que sempre dentro de uns 20, 30 minutos, eu pegava algumas objeções que o time tiveram, por que não venderam no dia anterior, me passa as 5 principais objeções que vocês tiveram, equipe 1, 2, 3 e 4. Em cima daquela objeção, a gente fazia a reunião, porque no final das contas, a gente sabe que se a gente listar aqui 10 objeções do consórcio, eu vou falar as mesmas que você vai me falar. Sim. Porque no final das contas, a gente sabe que as objeções sempre vai ser as mesmas. Então, a ideia do treinamento é você cada vez mais afinar o seu time a responder com clareza essas objeções, porque não vai mudar. Consórcio demora, prefiro financiamento, meu primo fez consórcio e não saiu, a sua taxa de administração está maior do que a da concorrente. Sempre vai ser as mesmas. Você me promete contemplação no tanto tempo? Ou seja, é aqui em São Paulo, do sul a norte, leste a oeste do país, as objeções vai ser a mesma. Agora cabe a gente capacitar cada vez mais os vendedores para ele poder realmente sair dessas objeções e convencer o cliente que é o melhor negócio. Perfeito. Pasqualini, estamos agora acabando nosso tempo aí. Eu quero agradecer. Isso aí é só a nossa primeira parte. A gente vai vir falando ali sobre a sua segunda fase. Essa aqui só fez sua primeira fase. A gente vai vir falando aí sobre sua segunda fase, o momento que você está vivendo. Eu quero te agradecer por você estar participando aqui da Lidercast. Para mim é uma honra, né? E é o primeiro de muitos que a gente vai fazer uma parceria. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado aí. A audiência da Líder, eu sei que vocês estão muito bem liderados, esse cara é referência, a história de vida também extraordinária. Eu sou um cara fãzão dele, tenho certeza que é só o começo aí de uma grande trajetória. Tamo junto, viu, Henrique? Obrigado. Valeu, mesmo. Muito obrigado, Pasqualini. Você que está assistindo esse canal, se inscreva agora. Muito conteúdo, né, com Pasqualini. Vem muitas pessoas aí para trazer mais energia e você conseguir vender e você conseguir ser o cara do consórcio. Fala, líder!